Pessoal, bom dia! Hoje nós vamos falar sobre o gênero textual resumo. Então, é uma aula sobre o que é o resumo, quais são os seus formatos, suas características e como fazer um resumo, certo? Então, vamos lá. O resumo, ele é um gênero textual que se divide em vários tipos, em várias formas e circula por várias esferas. Por exemplo, eu tenho a sinopse de um filme, eu tenho o resumo de um livro. Atrás do livro, geralmente vem um resuminho da história. Eu tenho um resumo para usar para estudar para uma matéria, eu tenho um resumo científico, eu tenho um resumo por tópicos. O mapa conceitual que a gente sempre faz é uma forma de resumo. Então, o resumo, ele se divide em várias esferas, mas nós vamos nos focar no resumo do texto científico, certo? Que vai ter algumas características específicas. Bom, o resumo, de modo geral, falando de qualquer tipo, ele é uma síntese de um texto original. Por isso que ele entra nessa nossa parte da matéria. A gente acabou de ver a intertextualidade e vimos que a intertextualidade é a relação entre textos. O resumo é também uma forma de intertextualidade. Afinal, eu tenho um texto original que eu vou reduzir, que eu vou deixar menor, mais simples, mais objetivo, para uma finalidade específica. Então, o resumo, ele também mantém uma intertextualidade. Outro tópico importante que a gente já aprendeu e que vai ser relevante aqui para o resumo é a paráfrase. Porque o que o resumo faz? Ele recorre a um texto original e transforma esse texto original em algo menor. Para que isso seja feito, ele vai mudar as palavras sem alterar o conteúdo. E a gente viu que quando eu transformo um texto, mudando as palavras, mas mantendo a ideia, eu estou fazendo uma paráfrase. Então, para que eu produza um resumo, eu preciso saber o que é e preciso saber fazer paráfrases, certo? Bom, o resumo, ele tem, por função da linguagem predominante, a referencial. Lembra que a gente estudou as funções? Emotiva, apelativa, fática, poética, metalinguística. No caso do resumo, a função da linguagem que predomina é a referencial, porque o resumo está focado no assunto. O objetivo do resumo é te passar um assunto. Fazer sim, talvez que você vá ao texto original para ter mais detalhes, mas o objetivo dele por si só é te informar de alguma coisa de maneira clara, de maneira objetiva e de maneira impessoal. Por isso que no resumo eu não vou falar de mim, eu não vou usar a primeira pessoa do plural, nem do singular, eu não vou apelar, então eu não vou usar verbos no imperativo, eu não vou fazer perguntas, nada disso vai se encaixar no resumo. Então a função referencial predomina nele. Outra coisa que a gente também já estudou, que foram os sistemas de comunicação. O resumo pertence ao sistema informativo, afinal o objetivo dele é informar sobre algo. Não é um texto artístico, não é um texto publicitário, não é da esfera do entretenimento, o objetivo dele é passar uma informação. E o tipo textual que predomina no resumo é o expositivo, principalmente quando a gente está aqui falando do resumo de textos científicos. Então, você vai expor alguma coisa de maneira sucinta, certo? Então, a função da linguagem que predomina é a referencial, o sistema de comunicação é o informativo e o tipo textual predominante é o expositivo. Não preparei slides, vou tentar escrever isso no vídeo em algum lugar, ou em cima, ou aqui embaixo, ou do lado. Vou ver o que eu consigo fazer, tá bom? Aí tudo que for aparecendo escrito no vídeo, vão anotando no caderno de vocês, tá? Então já coloquem aí o título e agora vamos anotar a função da linguagem, o sistema e o tipo textual predominante. Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre as características básicas de um resumo. Então, não se esqueçam, resumo é a redução de um texto original, de modo que ele fique mais objetivo, mais direto. O resumo, ele precisa conter as informações essenciais. Muitas vezes a gente fala, vai resumir um texto, encontra aí o que é mais importante nesse texto. Gente, tudo é importante num texto, senão não estaria ali. O que a gente tem que fazer é encontrar nesse texto as informações essenciais. Para fazer isso, a gente precisa, por exemplo, diferenciar um fato de uma opinião. No resumo, eu vou me focar no fato. Eu preciso diferenciar uma informação principal de uma informação secundária, ou seja, algo a mais, um detalhe, um exemplo. Nada disso vai entrar no meu resumo. No meu resumo, eu vou me focar nas informações essenciais, nos fatos, nos conceitos, não muitas vezes nos detalhes ou exemplos sobre o conceito, mas no conceito em si.
Então, no resumo, eu tenho que me focar nas informações essenciais. Bom, outra característica fundamental do resumo é que ele é um texto objetivo e impessoal. Objetivo porque ele vai direto ao ponto, ou seja, se você está lendo um texto que você precisa resumir e percebe que nesse texto tem algumas informações que vêm entre parênteses, já são informações que não vão para o seu resumo, porque essas informações que estão entre parênteses, elas são informações adicionais, elas são detalhes, então eu vou tirar isso para deixar o meu texto mais objetivo. A impessoalidade é o que eu estava falando quando eu falei para vocês que a função que predomina é a referencial. Deixar um texto impessoal é manter esse texto na terceira pessoa. Então, por exemplo, se você está lendo um texto e nesse texto o autor diz assim: sabemos que a população tem grandes problemas. Você já não pode usar no seu resumo esse sabemos que. No resumo, você vai ter que fazer uma paráfrase para que isso fique impessoal. Por exemplo, sabemos viraria um sabe-se. Percebemos que, é perceptível que. Então, você tem que transformar esse nós, esse eu, em terceira pessoa, certo? Para que fique impessoal. E a outra característica importante é que o resumo contém paráfrases. Então, você não pode, no resumo, copiar trechos do texto original. Você tem que transformar isso em outras palavras e à medida que você for reduzindo, você vai transformando, certo? Então, por isso que você vai ler o texto, vai grifar e depois você vai transformar aquilo que você grifou em frases com outras palavras, em frases escritas de uma maneira até semelhante, mas não igual. E no resumo, você deve manter o título do texto original. E quando a gente está falando do resumo de texto científico, nós vamos manter o resumo em apenas um parágrafo. Então, o texto que você leu, ele vai ser transformado num pequeno texto de um parágrafo com o mesmo título do texto original ou simplesmente com o título resumo, certo? Então, essas são as características básicas, as informações básicas sobre um resumo. Agora, vamos para um passo a passo de como fazer um resumo.